senhoras ministras, senhores ministros, senhores magistrados brasileiros de todas as regiões do país, da Justiça Estadual e Federal, aí incluídos juízes, desembargadores e ministros dos tribunais superiores, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Brandão de Aras, senhoras advogadas e advogados, cidadãos brasileiros. O Brasil comemorou na data de ontem 199 anos de sua independência. Em todas as capitais, em diversas cidades do país, cidadãos compareceram às ruas. O país acompanhou atento o desenrolar das manifestações e, para a tranquilidade de todos nós, os movimentos não registraram incidentes graves. Com efeito, os participantes exerceram as suas liberdades de reunião e de expressão, direitos fundamentais, ostensivamente protegidos por este Supremo Tribunal Federal. Neste ponto, é forçoso enaltecer a atuação das forças de segurança do país, em especial as polícias militares e a Polícia Federal, cujos membros não mediram esforços para a preservação da ordem e da incolumidade do patrimônio público, com integral respeito à dignidade dos manifestantes. Destaque-se por seu turno o empenho das Forças Armadas, dos governadores de Estado e dos demais agentes de segurança e da inteligência pública que monitoraram em tempo real todas as manifestações, permitindo assim o seu desenrolar com ordem e paz. De norte a sul do país, percebemos que os policiais e demais agentes atuaram conscientes de que a democracia é importante não apenas para si, mas também para seus filhos, que crescerão ao palio da normalidade institucionais que seus pais contribuíram para manter. Este Supremo Tribunal Federal também esteve atento à forma e ao conteúdo dos atos realizados no dia de ontem. Cartazes e palavras de ordem veicularam duras críticas à Corte e aos seus membros, muitas delas também vocalizadas pelo senhor Presidente da República em seus discursos em Brasília e em São Paulo. Na qualidade de chefe do Poder Judiciário e presidente do Supremo Tribunal Federal, impôs uma palavra de patriotismo e de respeito às instituições do país. Nós, magistrados, ministras e ministros do Supremo Tribunal Federal, sabemos que nenhuma nação constrói a sua identidade sem dissenso. A convivência entre visões diferentes sobre o mesmo mundo é pressuposto da democracia, que não sobrevive sem debates sobre o desempenho dos seus governos e de suas instituições. Nesse contexto, em toda a sua trajetória, nesses 130 anos de vida republicana, o Supremo Tribunal Federal jamais se negou e jamais se negará ao aprimoramento institucional em prol do nosso amado país. No entanto, a crítica institucional não se confunde e nem se adequa com narrativas de descredibilização do Supremo Tribunal Federal e de seus membros, tal como vem sendo gravemente difundidas pelo chefe da nação. Ofender a honra dos ministros
incitar a população a propagar discurso de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal, e incentivar o descumprimento de decisões judiciais, são práticas antidemocráticas e ilícitas, intoleráveis, em respeito ao juramento constitucional que todos nós fizemos ao assumirmos uma cadeira nesta Corte. Infelizmente, tem sido cada vez mais comum que alguns movimentos invoquem a democracia como pretexto para a promoção de ideais antidemocráticos. Estejamos atentos a esses falsos profetas do patriotismo, que ignoram que democracias verdadeiras não admitem que se coloque o povo contra o povo, ou o povo contra as suas instituições. Todos sabemos que quem promove o discurso do nós contra eles não propaga a democracia, mas a política do caos. Em verdade, a democracia é o discurso do um por todos e todos por um, respeitadas as nossas diferenças e complexidades. Povo brasileiro, não caia na tentação das narrativas fáceis e messiânicas, que criam falsos inimigos da nação. Mais do que nunca, o nosso tempo requer respeito aos poderes constituídos. O verdadeiro patriota não fecha os olhos para os problemas reais e urgentes do país. Pelo contrário, procura enfrentá-los, tal como um incansável artesão tecendo consensos mínimos entre os grupos que naturalmente pensam diferentes. Só assim é possível pacificar e revigorar uma nação inteira. Imbuído desse espírito democrático e de vigor institucional, este Supremo Tribunal Federal jamais aceitará ameaças à sua independência, nem intimidações ao exercício regular de suas funções. Os juízes da Suprema Corte e todos os mais de 20 mil magistrados do país têm compromisso com a sua independência, assegurada nesse documento sagrado que é a nossa Constituição, que consagra as aspirações do povo brasileiro e faz jus às lutas por direitos empreendidos pelas gerações que nos antecederam. O Supremo Tribunal Federal também não tolerará ameaças à autoridade de suas decisões. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. No ambiente político maduro, questionamento às decisões judiciais devem ser realizados não através da desobediência, não através da desordem, não através do caos provocado, mas, de certo, pelos recursos que as vias processuais oferecem. Ninguém fechará esta Corte. Nós a manteremos de pé, com suor, perseverança e coragem. No exercício de seu papel, o Supremo Tribunal Federal não se cansará de pregar fidelidade à Constituição. E, ao assim proceder, esta Corte reafirmará, ao longo de sua perene existência, o seu necessário compromisso com o regime democrático, com os direitos humanos e com o respeito
aos poderes e às instituições deste país. Em nome das ministras e dos ministros desta Casa, eu conclamo os líderes do nosso país a que se dediquem aos reais problemas que assolam o nosso povo. A pandemia, que ainda não acabou e que já levou para o túmulo mais de 580 mil vidas brasileiras e levou a dor a esses familiares que perderam entes queridos. Devemos nos preocupar com o desemprego que conduz o cidadão brasileiro ao limite da sobrevivência biológica. Nos preocupar com a inflação que corrói a renda dos mais pobres e a crise hídrica que se avizinha e que ameaça a nossa retomada econômica. Esperança por dias melhores é o nosso desejo e o desejo de todos, mas continuamos firmes na exigência de narrativas e comportamentos democráticos, à altura do que o povo brasileiro almeja e merece. Não temos mais tempo a perder. Anuncio agora o processo recurso extraordinário. Eu passo a palavra agora ao Procurador-Geral da República e peço desculpas que me foi dado o sinal de iniciar o julgamento. Concedo a palavra agora a Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, doutor Augusto Brandão de Aras. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, na pessoa de quem cumprimento as senhoras ministras, os senhores ministros desta Casa e aos demais membros do Judiciário Brasileiro. Caros colegas do Ministério Público Brasileiro, nobres advogados, demais autoridades, servidoras e servidores, senhoras e senhores. Acompanhamos ontem uma festa cívica com manifestações pacíficas que ocorreram hegemonicamente de forma ordeira pelas vias públicas do Brasil. As manifestações do 7 de setembro foram uma expressão de uma sociedade plural e aberta, característica de um regime democrático. Após longo período de distanciamento social, a vacinação já possibilita que concidadãos reúnam-se pacificamente para manifestarem-se. A voz da rua é a voz da liberdade e do povo, mas não só. A voz das instituições que funcionam a partir das escolhas legítimas do povo e de seus representantes também é a voz da liberdade. Como previsto na Constituição Federal de 88 e em nossos sistemas de leis, discordâncias, sejam políticas ou processuais, hão de ser tratadas com civismo e respeitando o devido processo legal e constitucional. Mencionando a doutrina do ministro Marco Aurélio, abro aspas, o devido processo é a liberdade em seu sentido maior, fecho aspas. O próprio povo brasileiro, em 88, outorgou-nos a Constituição, chamada de democrática, que é o nosso consenso possível e que todos juramos observar e proteger. Então, como previsto na Constituição Federal de 88 e no ordenamento jurídico erigido a partir dela, quando discordâncias vão para além de manifestações críticas, merecendo alguma providência, hão de ser encaminhadas pelas vias adequadas, de modo a não criarem constrangimentos e dificuldades que saem justiças ao invés de soluções. Eis o primado do devido processo em face do voluntarismo. Construir decisões legítimas, respeitáveis, sólidas, ainda que não sejam unânimes. O Ministério Público Brasileiro, como instituição constitucional permanente, segue trabalhando pela sustentação da ordem jurídica e democrática, pois não há estabilidade e legitimidade fora dela. Dentre os alicerces do constitucionalismo moderno está o da divisão ou separação das estruturas do exercício do poder estatal.
Esse princípio está nas raízes do constitucionalismo, presente nas experiências históricas que surgiram contra o absolutismo e culminaram no surgimento do Estado de Direito, diga-se, Estado de segurança jurídica, Estado de verdade e de memória. Invocando as lições da história de Aristóteles e John Locke, que distinguiram as funções estatais, cabendo a Montesquieu, na obra clássica O Espírito das Leis, teorizar o princípio da divisão ou da separação dos poderes, demonstra-se a necessidade de fragmentar o exercício do poder do Estado em diferentes estruturas orgânicas e funcionais, de modo a proteger a liberdade dos indivíduos, dos cidadãos brasileiros. O princípio da separação de poderes foi acolhida na Constituição Americana de 1787, na Constituição Francesa de 1791 e tornou-se verdadeiro dogma da ciência política e do direito constitucional, a ponto de se dizer que não há verdadeiramente Estado constitucional sem a adoção formal e material desse princípio. No Brasil, a separação e a harmonia entre os poderes foi adotado desde os projetos da Constituição do Império e integra a nossa história constitucional, sendo um dos marcos estruturantes da nossa República. Tamanha é a sua importância que o professor Paulo Bonavides, em seu curso de Direito Constitucional, coloca o princípio da separação de poderes como a garantia máxima da Constituição democrática, liberal e pluralista. O saudoso professor, nascido na Paraíba, destaca na sua obra que esse princípio abro aspas, emblema de resistência a poderes autocráticos e a formas de governo havidas por usurpadoras de direitos e garantias fundamentais da pessoa humana. Fecho aspas. A independência entre os poderes pressupõe harmonia. Sem esta, o equilíbrio transfigura-se em conflito permanente. Essa harmonia, que pregava John Jay, há de ser buscada por todos e exige institucionalidade nas medidas e recursos próprios e no devido tempo. Não podemos desprezar os recursos e ferramentas da institucionalidade, o devido processo legal, o devido processo legislativo, o devido processo administrativo. Por meio dessas vias formais do nosso Estado democrático de direito, assegura-se que as minorias tenham voz e meios contra os excessos da maioria, e também que os direitos da maioria sejam preservados no processo decisório inerente às democracias representativas ou diretas. A democracia é um grande concerto de interesses públicos, é o governo dos contrários, mas também é o governo do possível. É mediante o diálogo, com discordâncias, mas sem discórdias, um caminho para a paz, por meio do consenso social. Nós amamos a democracia, pois nela floresce a liberdade com a qual tantos sonharam e pela qual tantos se sacrificaram. É na democracia que mulheres e homens livres realizam-se em sua existência. Reafirmamos que, juntos, trabalhando por uma sociedade livre, justa e solidária, aperfeiçoaremos a nossa democracia. Afinal, como bem disse o doutor Ulisses Guimarães, na data da promulgação da nossa Constituição de 88, abro aspas, a Constituição certamente não é perfeita, ela é própria, o confessa, ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Palavras do grande político brasileiro. Fecho aspas. O titular do poder constituinte, o povo brasileiro, por meio de seus legítimos representantes, tem sabido, dentro da institucionalidade, superar os desafios e crises que se impuseram ao Brasil desde 1988. E o Ministério Público brasileiro atua e atuará para quê? Com diálogo, e a independência e a harmonia,
continuemos juntos a perseverar nesse percurso para o engrandecimento do nosso Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros. Muito obrigado, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, pela sua fala. Mais uma vez, peço as escusas, e Vossa Excelência teve a humildade de nem me chamar a atenção de que gostaria de falar, não me lembrei a tempo. Obrigado, presidente. Chama a julgamento o recurso extraordinário 1.017.365 da relatoria de Sua Excelência, o ministro Edson Fachin. Nós realizamos todas as sustentações orais que foram deferidas. Foram mais de 300 de amici curiae, afora as sustentações das partes. Em continuidade de julgamento, após a realização das sustentações orais, nós suspendemos a sessão para iniciarmos hoje com o voto de Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, a quem eu concedo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência, que vem de apregoar para a continuidade de julgamento este recurso extraordinário 1.017.365,